Ei, Jô. E aí, tudo bem? Boa tarde, cara. Beleza? Tá bem? Obrigado por você abrir a casa pra gente aí. Imagina, Pro QSI entrar aqui. sempre. Você, junto com o Dessa, é uma inspiração, foi uma inspiração pra gente, pra começar o QSI. Primeiro eu queria começar você falando um pouco sobre a sua família, sobre a sua criação, como que foi, onde você nasceu, onde você viveu, enfim. Eu sou filho de pastor, nasci em Santo André, depois mudei para N lugares, não sei nem quantos por aí, devido ao ministério do pai. E a gente foi crescendo nesse meio, nesse ambiente, e isso foi muito saudável para nós. Hoje sou casado, tenho 2 filhos e estamos aí tocando o barco. Como que era pra você, na sua infância, na sua adolescência, ser filho de pastor? O que isso trouxe pra você de coisas boas e ruins? A gente conseguiu gerar muita amizade, muito relacionamento nesse meio. E a grande dificuldade era sempre estar mudando, né, de um lugar para o outro. A parte legal foi sempre conhecer gente nova, novos desafios, novos ambientes, e isso fez a gente gostar de muita coisa, se envolver, conhecer muito da área social, de casa de recuperação. Depois, posteriormente, que eu conheci uma turma que fazia um trabalho na FEBEM, que na verdade me inspiraram, né? Graças a eles que a gente começou alguma coisa e vocês continuaram. Legal. Então, é aquilo, um planta, um rega, outro colhe e vamos embora. Teve esse pessoal que fazia esse trabalho na FEBEM, eles que geraram isso no seu coração. Sim. Como que isso que gerou mais ainda essa sede em você? Foi só eles ou teve mais fatores? Ou o que levou a você a querer viver muito tempo e ainda, nos dias de hoje, você tendo os seus negócios, todos os seus afazeres, sua família, você ainda fazer isso? A rua é um lugar que você conhece um Deus diferente daquele que eu conheci na igreja. Eu tive uma experiência um dia num colégio, estava tendo um culto, esse pessoal da FEBEM estava falando um trabalho, fizeram um convite, fui conhecer lá dentro, fui participar, desenvolvemos um trabalho lá por muito tempo, uma turma que tocava samba dentro da FEBEM, uma coisa que eu nem gostava, mas me chamou muito a atenção porque era um lugar na época de muita rebelião, de muita violência e eles tinham a coragem de entrar lá dentro. E eu enxerguei nisso a coragem que o evangelho precisa ter, de sair para fora. Posteriormente, continuamos com o trabalho na rua, de integração com casa de recuperação. E a rua trouxe essa experiência muito diferente, mais do que a FEBEM, mais do que a casa de recuperação. Porque nós temos a visão de quem está na rua está lá por opção, e não é verdade. Estão lá por uma desconstrução familiar, por todo um esquema social que não os favorece, e alguns por uma opção de escolha, mas sempre escravizado por alguma coisa, né? Ou pelo julgamento da família, ou pela droga, geralmente pelo álcool. E assim a gente foi se envolvendo com eles. E ver algumas pessoas serem transformadas, você às vezes no hipermercado, ou lá no meu comércio, ou na porta da igreja, gente fala, vim aqui te agradecer, eu estou bem. Gente da própria FEBEM que manda carta para você, um dia me ligaram, não sei de onde, nem como é conseguiram meu telefone, dizendo que ligou para dizer que estava bem. Eu tinha dado uma Bíblia para essa pessoa e estava lá meu nome e um número de telefone e assim ela me achou. Que legal. E isso traz muito... Anos depois, né? Anos depois de 8, 10 anos de trabalho. Isso traz para a gente inspiração. É o que eu costumo dizer, cada pessoa que você vê bem te dá gás para mais 10 anos de trabalho nessa área. Num trabalho como esse, na FEBEM, casa de recuperação, na rua, os frutos que a igreja espera, nós nunca vamos conseguir dar, né? Que é encher a igreja, que é milhões de almas salvas. Mas os frutos são esses, como você disse, daqui 5 anos, 8 anos, um cara te liga, um cara te manda uma carta, te manda um e-mail e fala, obrigado, cara. Te encontra e fala, putz, muito obrigado. Porque você foi lá e me visitou, só por isso, né? Eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Então como que é trabalhar com uma coisa que não dá fruto? Que é difícil, os frutos são escassos, né? É 1 em 1 milhão, se é que pode falar assim. Basta você entender uma coisa, que a nossa fé tem que estar baseada em descer, não é em mover montanha. Se a nossa fé estiver baseada em descer na necessidade do ser humano, a gente vai entender isso. Voltando para a sua vida pessoal, depois que você casou, vocês tiveram a necessidade não, né? O desejo de ter filhos. E vocês não conseguiram dos métodos tradicionais, vamos dizer assim. E vocês tiveram uma luta muito grande com a adoção da Nina. Isso é uma das coisas que mais me trazem vigor quando eu falo em qualquer coisa da área social. Porque a gente tinha, assim que casou, tinha já o desejo de adotar uma criança, só não esperava que fosse como foi. Um dia a gente foi levar uma doação para um lugar, o Dé estava junto comigo, e a assistente social de lá insistiu muito para que eu levasse acho que era um espremedor de laranja.
para uma casa dos bebês lá para entregar para eles que tinha queimado. E aí eu fui, era 11 horas da noite, depois de insistir que eu não queria ir porque era fora de horário, tudo, e eu não queria incomodar, ela falou assim, não, vamos lá que vai ser legal. Tava lá a Nina sentada num cadeirão, e a hora que eu entrei naquele lugar, eu já tinha ido lá outras vezes, mas alguma coisa me dizia que aquela menina era minha filha, né? Já tinha quanto tempo? Ela tinha 3 meses de idade. 3 anos. Depois de 1 ano e 7 meses brigando na justiça, nós conseguimos a adoção. Quantas vezes foi negado? Foram negados 7 vezes o processo. E vocês visitando todo final de semana ali? Todos os domingos. Eu abandonei a minha igreja e ia visitá-la todo domingo no orfanato, ficava o pessoal do orfanato lá. E isso foi num período muito difícil pra gente, porque eu tinha começado uma adoção com uma criança que a mãe já tinha abandonado 3 filhos e daria essa também, mas ela pediu de volta. Depois de 1 semana a criança com a gente. Então foi uma cicatriz muito doída no meu coração. E o entendimento de que Deus estava no controle, aquela coisa da fé mesmo, que você fala, meu, isso é um absurdo. O que eu fiz foi um absurdo, Thiago. Eu visitava uma menina todo fim de semana, chamava ela de filha, ela começou a falar me chamando de pai, e eu não sabia o que ia acontecer, né? Isso me motivou a fazer uma faculdade de serviço social para entender de algumas questões. E aí que você vai entender da desconstrução que existe, por que tem tanta gente na rua, por que tem tanta gente presa, né? Por que as igrejas estão tão cheias e as ruas tão vazias de amor, de atenção. E aí você fica pensando assim, tá tudo errado. Então eu queria saber quais são as marcas que você carrega de tudo isso. As marcas, primeiramente, vamos dizer assim, negativas, ou as marcas que doem, e as marcas que você se lembra com alegria, que fala, como se isso me fez bem. Eu posso dividir de alguma forma assim, cara. Eu trago as marcas do trabalho, eu trago a marca da igreja e a marca da família. Eu me lembro uma vez que eu estava numa crise muito grande por um problema que eu passei, e eu estava na frente do metrô, cara. Naquele dia, eu sentei no banco e eu fiquei sentado lá 45 minutos olhando pro nada, e eu falei, eu acho que vou me jogar na frente desse metrô. Ele tinha uma marca muito profunda no meu coração, de algo que foi causado por quem você não espera. E aí de lá eu liguei para um amigo da igreja, um pastor, eu falei assim, olha, o que eu vou fazer? Ele falou, filho, você tem 2 coisas que você pode fazer. Você fica aí chorando, você levanta e vai à luta. E aí aquele dia eu percebi o quanto estar na igreja foi benéfico para mim. É importante. Porque foi uma pessoa que me inspirou a continuar, sabe? Se me falasse algum exemplo, alguma marca da rua que você levou uma situação diferente ou engraçada até mesmo assim? Engraçado não tem, né, cara? Porque é tão difícil você ver a galera daquele jeito lá. E é engraçado na hora que o cachorro vai atrás de você, né? Que o cara canta junto, quer que você canta junto com O cara você. tá muito louco, quer que você ore para expulsar o demônio. Então, não dá, mas pula essa parte. Eu morei ali na frente da Rádio Difusora Oeste, em Osasco. E um dia eu tinha pedido uma pizza lá, cara, e chegou tarde pra caramba e tinha 2 caras dormindo na marquise em frente, assim, da minha casa. E bateram na porta lá, cara, e eu falei, caramba, essa hora aqui, né, o que será? E aí eu desci lá, vi que era o cara da rua que tava lá na marquise, foi lá pedir alguma coisa pra comer. Aí eu desci, abri o portão, na maior naturalidade do mundo, e peguei pra eles um copo, um jogo de talher. Ele falou, cara, mas isso aqui não é descartável, você vai dar pra gente depois, vai usar de novo? Eu falei, que mal tem, né? Vai lavar, pronto, Vamos lavar de acabou. qualquer um. Aí ele falou assim, você é um cara legal. Não falei nada pra ele, nem de Jesus, nem de nada, eu simplesmente entreguei pra ele a pizza que sobrou lá e acabou. E o talher e o refrigerante. E aí depois ele atravessou pra me entregar. Só que veio o outro, né? E a hora que eu abri o portão pra receber, né, cumprimentei ele e tudo, ele tirou o boné e começou a gritar, irmão, aleluia, e não sei o que, me reconheceu. Porque era um cara que a gente sempre batia papo no centro de Osasco e não tinha entendido. Aí o cara reconheceu, cara. E aí sentamos lá e ficamos madrugada batendo papo. E foi difícil de sair, o filme ficou para trás. E foi uma coisa, assim, muito marcante, porque se você maltrata uma pessoa dessa na rua, você seria lembrado, né? E por você saber aquilo que as pessoas precisam, e dar a eles aquilo que eles precisam, que é a atenção e a igualdade, isso foi uma coisa muito legal, que me marcou muito. Queria agradecer, de verdade. Você nota Porta 1 sempre milhão. aberta.